Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha mais uma vez com vocês. E hoje nossa aula vai ser sobre geopolítica e mais precisamente estaremos falando sobre as questões geopolíticas no continente africano, ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Então é importante nós entendermos que depois de ter estudado o continente asiático, nós começamos a falar então um pouco sobre o continente africano, que é um continente muito curioso, então é legal nós trazemos para você aí algumas informações iniciais, né, sobre posicionamento geográfico, divisões que envolvem o continente, para que você possa entender alguns conflitos, né? Então, só para deixar você assim, com um gostinho de quero mais, começando a aula, né? Nós vamos aprender aqui algumas coisas sobre tensões e conflitos, o que aconteceu na Tunísia, né, Primavera Árabe, na Argélia, na Líbia, no Egito. Vamos ver o que acontece lá no Darfur, no Sudão, né? A questão do Al-Shabaab lá na Somália, pensar um pouquinho na Nigéria e a existência do Boko Haram, pensarmos um pouquinho aqui nos conflitos em Ruanda, na República Democrática do Congo, em Uganda, né? Interessante a gente entender isso. Percebemos algumas tensões e conflitos que aconteceram durante a Guerra Fria com Angola e em Moçambique, né? E também pensamos um pouco aí no que aconteceu lá com a questão do apartheid na África do Sul. Para você entender isso, seria legal a gente falar, como eu disse para você, algumas coisas aí sobre o continente africano, né? Continente esse que hoje abriga aproximadamente 54 países, né? E aí você tem um continente bem curioso, né? Ao norte, delimitado pelo mar Mediterrâneo, ao sul, o encontro do Atlântico e Índico, na porção nordeste, o Oriente Médio, no oeste, o Oceano Índico e temos a ilha de Madagascar, e em toda a porção e extensão oeste, nós temos o Oceano Atlântico, a noroeste temos o famoso Estreito de Gibraltar, né? Um continente bem diferenciado. Temos aí alguma coisa quase em torno de 30 milhões de quilômetros quadrados, né? Abriga algumas das maiores populações do mundo, no caso a Nigéria, ó, tem a maior população, a Etiópia, a segunda maior população, o Egito, ó, a terceira maior população, com 94 milhões, República Democrática do Congo, 81 milhões, ó, África do, República Democrática do Congo, está aqui. África do Sul, ó, alguma coisa em torno de 54 milhões. E é importante nós entendermos que esse continente, né, pela sua extensão, ele abriga vários grupos étnicos. A foto já te leva a entender isso, né? Tá vendo? Ó, os vários povos que existem lá, grupos étnicos diferenciados. E nós vamos tentar identificar isso para você aí, tá? Mas para facilitar a sua vida e nós entendermos um pouco o continente africano, dá para nós tentarmos dividi-los aqui, ó, em, sei lá, em algumas regiões, né? Posso pegar e tentar dividir aqui, ó, a África dessa forma, assim, mais ou menos, ó, tá vendo? Aí você vai ter a África setentrional, a África meridional, a África centro-oriental, OR, certo? E a África centro-ocidental. Com base nisso, você já começa a entender onde estão os países. Isso vai ser fácil para você entender mais tarde algumas tensões e conflitos, tá? É uma forma geográfica de você fazer a divisão do continente, tá? Agora, é importante que nós entendamos que essa divisão da África entre a África setentrional, meridional, ocidental, oriental, é uma maneira de você dividir. Você pode dividir do ponto de vista linguístico, cultural, você pode dividir de acordo com os elementos naturais, você pode fazer uma divisão aí de acordo, né, com o critério que você quiser. Aprendemos isso em regionalização e geografia. Mas uma forma comum que também pode facilitar a sua vida é dividirmos entre a África setentrional ou do norte, tá vendo? São esses países aqui que eu acabei de identificar para você. Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, tá? Uma população com características um pouco diferentes, culturalmente falando, dos povos que estão abaixo do deserto do Saara. O deserto do Saara está sendo identificado por essas linhas diagonais aqui, ó. Então, essa África mais ao sul aqui nós chamamos de África subsaariana, né? É uma África, então, que apresenta também algumas características sociais e econômicas bem curiosas, tá? Então, você pode dividir entre norte, sul, leste, oeste ou África
setentrional e África subsaariana, tá? É uma forma bem diferente e peculiar e que facilita a sua vida também na hora de tentar identificar aí os locais dentro do continente africano, tá bom? Então, bem legal aí. Então, o que você tem que entender, né? Se hoje nós temos uma geopolítica específica no contexto da África, isso tudo acontece porque, numa evolução cronológica histórica, a África foi sendo, vamos dizer assim, conquistada pelos colonizadores europeus, né? E que fez com que nós tivéssemos hoje, ela chegando numa situação em que vários dos conflitos que existem lá têm uma ligação na forma como ela foi dividida ao longo da história, tá? Então, o que eu quero dizer para você? O que era a África no século XVI, com a chegada do colonizador europeu, né, nas grandes navegações, né? Uma colonização feita, então, por Portugal e Espanha, que eram as grandes potências da época aí, né? Então, você tinha aí vários povos, várias línguas, em que esses colonizadores acabaram ao longo da costa africana, seja ela no Mediterrâneo, né? Seja ela no mar, no Oceano Atlântico e no Oceano Índico, foram criando, né, feitorias, entrepostos comerciais. E ali você negociava marfim, negociava escravos. Então foi o primeiro contato onde você começa a ter uma maior interferência dos colonizadores europeus. Então, até o momento que Portugal e Espanha eram as grandes potências capitalistas, vamos lá pensar ali no início da primeira Revolução Industrial, porque a partir daí então a grande potência capitalista passa a ser o Reino Unido, nós temos uma África dividida segundo essas influências, tá? Então você tem possessões espanholas, tá vendo aí, ó, na corzinha laranja um pouquinho mais clara, possessões portuguesas um pouco mais na cor rosa aqui. Você tem possessões otomanas, que seriam aqui os turcos otomanos, nessa região mais ao norte, com uma forte influência muçulmana. Aí você tem possessões francesas, britânicas, né? E por aí vai. A gente já tem nesse período aí vários contatos com os colonizadores europeus. Obviamente que a partir do século XIX, você tem então, né, uma disputa por territórios nessa região, né? Porque estamos diante das revoluções industriais e para a indústria é necessário fonte de energia e matéria-prima. Então começa uma disputa muito intensa entre as potências europeias. Não digo Portugal e Espanha, mas França, Império Alemão, a própria Itália e outros países, né, tentam dominar esse continente, tá? Essa disputa entre eles vai culminar com a Conferência de Berlim em 1885, que é a famosa Partilha da África. Tá? Então você vai ver aqui que nessa partilha você já tem o início da delimitação das primeiras fronteiras. Fronteiras essas que não vão respeitar as diferenças étnicas. Eles acabam colocando dentro de um mesmo território tribos arqui-inimigas. Então, no mapa você vê isso, ó, possessões francesas, tá vendo? Ó, uma forte influência no centro-norte da África, os britânicos, ó, né? Aí você tem ali Estados Livres já na época, os belgas, ó, nessa regiãozinha aqui, né? Os portugueses e espanhóis, né, com algumas regiões aí, tal. Mas sem sombra de dúvidas, numa análise fria e clara, você vê que no final do século XIX, quem dominava a África ou eram os franceses ou eram os ingleses, tá? Então é importante você entender isso aí, os britânicos, tá? Então é importante você estar atento, porque esse tipo de divisão não vai agradar alguns países, principalmente os italianos e os alemães. É dentro desse contexto, então, que você tem o surgimento da Primeira Guerra Mundial e disputas por territórios em várias regiões do continente africano, tá? Mas é assim que você vai ter essa divisão até os idos dos anos de 1885. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Nós vamos ter então um processo de descolonização. Essas várias colônias passam por um processo de independência. E a formação dos seus estados, por exemplo, a Nigéria aqui, vai colocar dentro de um mesmo território com tribos arqui-inimigas que passam a disputar o poder. E pior ainda, após a Segunda Guerra Mundial, esses conflitos são transformados em conflitos entre capitalismo e socialismo, porque nós estamos diante da Guerra Fria. Então é um período complexo, né? Aí eu tenho aqui um mapa que mostra isso para você, como era em 1940, 59, 70,
71, 89, e ao longo dessa evolução do período proposto aqui para vocês, vão surgindo vários conflitos, tá? Vários conflitos em Angola, em Moçambique, vamos ter conflitos aqui, né, no Sudão, né? Sudão, na Somália, né, na Etiópia, vamos ter conflitos aqui na Nigéria, nas regiões aqui de Serra Leoa, né, Costa do Marfim, tensões entre o Marrocos e a Espanha, na África do Sul a questão do apartheid, né, vamos ter várias, a questão de Ruanda, a questão da República Democrática do Congo, né, a questão do Boko Haram aqui, o surgimento aqui na Somália do Al-Shabaab, né, que tem uma ligação, esses dois grupos aqui, ó, tem ligação com o Estado Islâmico, né, enfim. Então aqui mostra a evolução. Então, existe um conjunto de tensões e conflitos que existem no continente africano que estão intimamente ligados com a questão que envolve a aglutinação de tribos dentro de um mesmo território, em que essas fronteiras foram criadas pelos colonizadores europeus segundo seus interesses de exploração de matéria-prima e fonte de energia. Quando os colonizadores saem, esses povos começam a disputar o poder entre si e viram o genocídio que nós acompanhamos ao longo da história aí, tá? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo clássico aqui, tá? Vamos voltar ali no mapa anterior, tá vendo? Vamos falar dessa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, nós temos um país chamado Uganda. Em Uganda existem dois grupos étnicos, são os Tutsis e os Hutus. Os Hutus são a grande maioria, a minoria são os Tutsis. Então, no processo de colonização da região, quem colonizou foram os belgas. Lá, século XIX, início do século XX, fizeram a colonização ali. E os colonizadores europeus, né, na forma de imperialismo, colonialismo, imperialismo e neocolonialismo, eles têm uma técnica, uma tática para dominar territórios, é dividir para dominar. Então eles colocam grupos antagônicos entre si para brigar, disputam ideologicamente, disputam etnicamente, e conforme eles vão disputando, esses colonizadores conseguem dominar o país e tirar aquilo que é mais importante para eles, que seriam os recursos naturais, metais preciosos, minérios. E é o que os belgas fazem, eles vão, entram, apoiam os Tutsis, dão o poder para os Tutsis, e esses Tutsis acabam, de certa forma, suprimindo os Hutus, tá certo? Então, você tem uma situação complicada, ó, os caras manipulando para o lado de fora. Aí o que acontece? Com aquele processo de fim de socialismo, os anos 80, Guerra Fria, nós vamos ter, então, aí, né, uma mudança, uma disputa pelo poder no país. Os belgas acabam saindo no processo de descolonização, ocorre uma tensão entre eles. Nos anos 90, o que vai acontecer, tá? Você vai ter, então, nessa corrida política entre eles, né, na disputa entre eles, os Hutus, que são a grande maioria, suprimindo os Tutsis, percebe? Os Hutus, inclusive, foram para o exílio, para países vizinhos, né, fizeram milícias lá e tal. Então, nos anos 90, os Hutus acabam promovendo um genocídio aí, ó. Diz que foram quase 800 mil pessoas mortas, entre elas a grande maioria de Tutsis. Aqui as imagens mostram para você, tá? E aí você tem nessas disputas muitas pessoas morrendo e uma grande diáspora. Então, uma questão, né, complicadíssima, né? A ONU demorou para atuar nesse conflito. Foi uma coisa assim muito chata, tá? Ó, vamos falar de outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar no sul da África, a questão da África do Sul. A história da África do Sul é bem interessante. Nós temos então aqui, ao longo da história de ocupação da região, os holandeses ocupando essa área, passam a ser chamados de boeres. Os ingleses tentam dominar a região, aí esses holandeses boeres vão para o interior, e sempre nessa tática, tá, pessoal? Suprimindo os povos existentes, dividindo para dominar. Grava essa frase. A grande tática dos países colonizadores, imperialistas e também países neo-imperialistas, para ele dominar uma região, ele conseguir o domínio de um território, ou uma liderança que seja, ele divide para dominar, coloca o povo para brigar entre si, para ele poder dominar do ponto de vista político e econômico, tá? Então foi o que aconteceu ali.
Os holandeses fizeram isso e depois, mais tarde, os ingleses fizeram isso, tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos já resumir a história. Já a partir aí do momento em que os ingleses, né, os brancos, vamos dizer assim, e os holandeses, no século XX, dominam a África do Sul, eles vão criar um conjunto de leis, né, racistas, leis que vão segregar a sociedade entre brancos e negros, tá? E esse conjunto de leis lá prevista na Constituição deles era chamado de apartheid, tá? Então os brancos, os negros não poderiam frequentar escolas de brancos, bairros de brancos, aquela coisa toda que você mais ou menos sabe. Então a pessoa, né, então os negros se organizaram para combater isso e durante a Guerra Fria ninguém dava muita bola porque a coisa era, a lógica era outra. Mas Nelson Mandela foi o cara que ficou preso lá por mais de 30 anos e nesse contexto aí ele sempre reivindicava a igualdade e liberdade lá. Nos anos 90, com o fim do socialismo, a Guerra Fria, o mundo começou a pressionar a África do Sul com relação a essa política, né, em pleno século XXI. Então, diante da pressão, o governo sul-africano abole o apartheid, eleições livres, e aí o Mandela é eleito presidente. Tá? O Mandela morreu recentemente com 90 e poucos anos, mas infelizmente é um fato. Imagine você no Brasil um conjunto de leis que separam brancos e negros, né? Nos moldes que nós vimos na África do Sul. Complicadíssimo, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho então da porção setentrional. Tem muita coisa para a gente comentar, tá? Então temos mais aulas que vão acontecer aí. Eu vou comentar outras coisas para vocês. Mas o que eu quero chamar sua atenção é algo que nós já vimos lá em atualidades, que é a questão da Primavera Árabe, né, que acontece lá nos anos de 2010, 2011, tá? E o berço dessas revoluções acontece aqui na Tunísia, né? Então, lá na Tunísia, aqui é muito comum no continente africano, por essas características, você ter governos ditatoriais hereditários, né? Então, são governos de ditadores em que não existe uma eleição, quem vai sucedendo ali são os filhos do ditador. E o que acontece lá na Tunísia, né? Um cara chamado Ben Ali cai, os revoltosos, as pessoas com, né, já cansadas de fome, miséria, acabam promovendo uma revolução, tem a queda então do Ben Ali, e aqui é o berço, né? E essa revolução acaba servindo de inspiração para Marrocos, Argélia, na Líbia, no Egito. E como nós estamos falando do mundo árabe, né, não é só o continente africano, ele acontece também no Oriente Médio, em Iêmen, Omã, na Síria, lá onde você tem o Bashar al-Assad. Obviamente que esses governos muitas vezes não atendiam os interesses de países capitalistas, então os países capitalistas acabam apoiando esses grupos revoltosos aqui. De que forma? Politicamente, com grana, com armamentos, treinamentos e por aí vai. Então essa é a Primavera Árabe, né? Que vai depor Ben Ali, vai depor aqui Hosni Mubarak, que morreu esse ano com 90 anos. Vamos ter aqui a tentativa de derrubar o governo de Bashar al-Assad. Lá na Líbia morre um cara chamado Muammar Gaddafi, era o ditador lá, e vai embora, tá? Então é importante você entender que a Primavera Árabe também está nesse contexto dessas disputas e que vem aí, né, envolver o continente africano aqui, ó, tá? Importante você entender. Não se esquecendo que esse território aqui é na Ásia, mas é território do Egito, tá? Estamos falando da Península do Sinai, tá bom? Mas legal. Aqui nós temos algumas imagens, né, que mostra como as coisas aconteceram, as manifestações, né? De um lado ali as manifestações, aqui eu acho que com relação a Muammar Gaddafi, né? Aqui nós temos as pessoas nas ruas. Muito se falou da nova função das redes sociais, internet, que ajudam as pessoas a se articularem, né? Com relação aí a essas questões. Então, bem legal a gente estar atento. E lá na Tunísia, uma coisa curiosa, né? Que aconteceu lá foi aquele cidadão que colocou fogo no corpo em protesto a essas questões que envolvem aí a Primavera Árabe e os governos ditatoriais, tá bom? Então, bem legal nós estarmos atentos com relação a isso aí, é bem bacana. O continente africano é muito rico para nós estudarmos, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido essa aula, tá bom? Sucesso para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau, pessoal.